Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, dando sequência nas nossas videoaulas de eletromagnetismo, hoje vamos fazer aí um exemplo de como determinar a força magnética entre condutores paralelos. Tá? Nas videoaulas anteriores nós vimos alguma teoria a respeito disso e também já fizemos alguns cálculos referente ao cálculo da força magnética em condutores imersos no campo magnético. Agora nós vamos ver a interação entre condutores de correntes diferentes ou iguais também, pode ocorrer, e a força que vai ocorrer entre eles. Tá? Então, uma revisãozinha rápida do que nós já vimos nas videoaulas anteriores. E nós sabemos que a corrente elétrica, se olhando por esta imagem aqui, circulando por um condutor e por outro condutor aqui, então nós temos aqui o I1 e o I2, nós vamos ter geração de campo magnético, e com isso, baseado lá na regra da mão esquerda, como nós vimos, e da regra da mão direita também, que nós vamos ter aqui o sentido das linhas de campo magnético, vai gerar algumas forças aí de atração ou de repulsão, de acordo com o sentido da corrente elétrica. Então, neste caso, nós estamos verificando aqui que nós temos uma força de atração entre a corrente I1 e a corrente I2. Então, aqui nós temos a força de atração, que vai ser proporcional também à distância que tem esses dois condutores. Tá? Caso as correntes estejam de forma inversa, do jeito que está aqui agora, pela regra da mão esquerda, nós conseguimos verificar que a força magnética ela vai estar ao contrário. Então, aqui nós teríamos uma força de repulsão entre os dois condutores. Lembrando que o cálculo, nós vamos determinar o módulo desta força. Então, nós temos que mostrar o resultado, o valor da força e em qual sentido ela está indo, se ela é de atração ou de repulsão. Por isso a importância de utilizar as regras aí da mão direita e da mão esquerda para que se determine a direção e o sentido desta força. Tá? Então essa daqui é a conclusão que nós temos, que quando as correntes estão em sentidos opostos, as forças magnéticas serão de repulsão, e quando elas estiverem no mesmo sentido, nós teremos uma força de atração entre os dois condutores elétricos. Tá? A equação elementar de como determinar este valor é essa daqui. Então, vamos utilizar a permeabilidade magnética do meio, valores de corrente, I1 e I2, comprimento do nosso condutor e a distância, ela entra aqui. Então, a distância que estão esses condutores, vai ser o nosso termo R. Tá, ok? Lembrando que a unidade aqui é Newton. Tá? Aí vamos fazer esse exemplo aqui para que vocês consigam entender a aplicação desta equação. Então, nós temos aqui dois condutores retos e eles estão separados por uma distância de 20 centímetros. E cada um desses condutores, está circulando uma corrente 1 de 1 ampere e 2 de 2 amperes no sentido que estamos mostrando aqui na parte de baixo. Então aqui nós temos aqui que estão em sentidos opostos. Então já conseguimos imaginar mais ou menos qual vai ser o sentido da força. Depois a gente vai trabalhar isso daí daqui a pouquinho. E nós temos a distância aqui D, que é de 2 centímetros. Então minha corrente 1 ampere, corrente 2 amperes desse outro lado aqui. E eu quero determinar a força de interação, a força magnética entre esses dois condutores elétricos. Tá? Então, vamos considerar a permeabilidade magnética do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. Então, como eles estão situados no vácuo, eu quero determinar a força magnética entre eles por unidade de metro. Então, nós vamos ter que manipular um pouquinho aquela equação que eu mostrei anteriormente para que a gente consiga fazer isso. Então, analisando a equação,
nós lembramos, né, que a força magnética ela tinha o termo L aqui multiplicando toda essa equação. Então, como ela estava multiplicando, eu passei ela dividindo para cá. Então, eu vou ter a força dividido pelo comprimento. Como eu não tenho comprimento, eu vou usar o restante dela aqui para determinar essa razão da força em relação ao comprimento. Separando os termos aqui, né? Então, permeabilidade 4π vezes 10 a menos 7. Corrente 1, 1 amperes, e 2, 2 amperes, e o raio, 2 centímetros. Lembrando que eu preciso converter para metros, né? Então, 2 centímetros é igual a 2 vezes 10 a menos 2 metros. Substituindo os termos da equação aqui, 4π vezes 10 a menos 7 vezes 1 vezes 2, né? Que são as duas correntes, então 1 ampere e 2 amperes, dividido por 2π vezes a distância, 2π vezes o raio aqui. Então, o meu R aqui, 2 vezes 10 a menos 2. Aqui, né, já podemos trabalhar um pouquinho a nossa equação, né, e podemos eliminar esse termo com esse termo aqui, né, aqui já seria o valor de 2. Posso eliminar esse termo, simplificar, né, esse termo com esse termo, o que vai me resultar o valor de 2 aqui. Divisão de potenciais aqui, né? Eu tenho base 10 e tenho a divisão de mesma base. Então, eu lembro, né, da matemática que eu posso, né, manter a base e subtrair os expoentes. Como eu tenho o termo negativo aqui, ele virou positivo. Então, menos 7 com mais 2, menos 5. Então, a minha razão da força em relação ao comprimento do meu condutor elétrico vai ser 2 vezes 10 a menos 5 newton por metro. Tá? Então, esse é o resultado, né, que nós estamos esperando. E qual que é o sentido da força? Essa força ela é de repulsão. Por quê? Porque as correntes elétricas estão em sentido contrário. Né? Vocês podem até concluir isso, né, utilizando aí a regra da mão direita e a regra da mão esquerda para que vocês consigam verificar, né, esse sentido da força. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. E se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!